Graça e paz. E hoje vamos para mais um estudo. E hoje o que eu quero falar com vocês é sobre um assunto que não é fácil da gente lidar. Não é confortável, não é rápido, mas é necessário. É um assunto que mexe com o nosso coração, que confronta a nossa fé e nos coloca diante de Deus de uma forma muito sincera. Talvez você esteja vivendo isso agora, talvez você já tenha vivido, ou talvez ainda há de viver. Por isso, ouça esse estudo com seu coração aberto, porque o que vamos falar aqui hoje não é sobre respostas rápidas, mas é sobre processos que Deus usa para nos formar. E o tema que vamos falar hoje, estudar hoje, o tema é lidando com o tempo da espera. A palavra que eu vou estar lendo está lá no Salmos 40, no verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Glória a Deus. Esperei com paciência no Senhor. Será que nós estamos esperando com paciência? Lidar com o tempo da espera, como eu disse, não é uma coisa fácil, mas muitas vezes em nossas vidas é necessário. E esse tempo que ninguém gosta de viver, mas que quase todos enfrentaram ou ainda há de enfrentar em sua caminhada de fé. O tempo em que oramos, clamamos, esperamos e parece que nada acontece. O tempo em que Deus permanece em silêncio, enquanto o coração aprende a confiar. Hoje, não vamos falar de formas rápidas, como eu disse, mas de um processo profundo que Deus usa para nos tratar, nos alinhar e nos preparar. Porque o tempo da espera, ele não é a ausência de Deus, é o lugar onde Ele mais trabalha em cada um de nós. E a espera é um tempo de confronto. A espera, ela confronta a nossa fé, revela nossas motivações e ela nos ensina a confiar, não apenas no que Deus faz, mas quem Ele é. Muitas vezes queremos respostas rápidas, mas Deus está mais interessado em formar o nosso coração, um coração firme, do que entregar uma solução de imediato. Aleluia, né? Glória a Deus. A espera, ela revela quem governa o nosso coração. O tempo da espera, ela expõe o trono do nosso coração. Quando Deus parece silencioso, aquilo que governa nossas decisões se torna mais evidente em nossas vidas. Se na demora nós somos tomados pela ansiedade, pela pressa ou pelo desespero, é sinal de que ainda confiamos mais em nossas estratégias do que na soberania de Deus. A espera, ela confronta nossa necessidade de controle e revela se realmente cremos que Deus continua no governo, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. A espera, ela expõe onde está a nossa fé. Se na demora você murmura, é porque ainda acredita mais no tempo do homem do que no tempo de Deus. Mas quem permanece no altar da espera aprende que Deus nunca chega atrasado. Ele chega quando o coração está pronto, quando está preparado, ele chega no tempo dele e não no nosso. Nós temos que entender isso no tempo da espera, que nada acontece no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito, mas no tempo, na hora e no jeito do Senhor. Esperar no Senhor não é desistir de agir, mas é escolher obedecer sem querer manipular os resultados. É confiar que Deus está operando, mesmo quando não vemos o movimento algum. Neste lugar, aprendemos que a fé não é sentir segurança, mas é permanecer fiel, apesar da insegurança. Lá no Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esperar é um ato de fé ativa, não de passividade.
é escolher obedecer mesmo sem respostas visíveis, é entregar e descansar o seu coração no Senhor, porque tudo mais Ele fará. Mas quando a gente tem uma entrega sincera e verdadeira, confia e descansa nele. Deus usa a espera para nos preparar e não para nos punir. Muitas vezes interpretamos a espera como uma rejeição, quando na verdade ela é uma preparação. Deus ele não atrasa suas promessas, ele prepara pessoas. A espera é um ambiente onde o caráter é moldado, onde aprendemos a sustentar o peso daquilo que pedimos. Há promessas que não chegam agora, porque se chegasse agora em nossa vida, no tempo que a gente quer, poderia nos afastar da presença do Senhor. Poderíamos não valorizar aquilo que Deus está entregando em nossas vidas no tempo que não é dele. Nesse processo, Deus trata nossas emoções desordenadas, expectativas equivocadas e dependências invisíveis naquilo que não vem de Deus. Ele nos ensina que a força não vem da pressa, mas da confiança. A espera não enfraquece, ela nos fortalece. Ela fortalece quem decide permanecer. Lá em Isaías 40:31 fala assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. No Senhor as nossas forças são renovadas para esperar o tempo de Deus. Na espera, Deus renova nossas forças, ajusta as nossas emoções, Ele cura feridas e alinha o nosso coração à sua vontade. A espera também, ela nos ensina a dependência e a intimidade. Quando tudo está em silêncio, nós somos convidados a buscar a Deus por quem Ele é, não apenas por aquilo que Ele faz. A espera, ela aprofunda a nossa vida de oração, tira-nos da superficialidade e nos leva a uma vida de intimidade verdadeira com o Senhor. E é nesse tempo que aprendemos a descansar no caráter fiel de Deus, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. A dependência, ela nasce quando nós entendemos que Deus é suficiente antes mesmo da resposta. A espera ela nos ensina a confiar na presença de Deus e não apenas na provisão dele. Deus é bom sempre para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Está lá em Lamentações 3:25. Esperar é aprender a descansar no caráter fiel de Deus. E toda espera, ela tem um propósito e um fim. Deus ele não se atrasa, não trabalha fora do tempo. Cada espera tem um propósito específico e o tempo determinado para se cumprir em nossas vidas. Embora o processo pareça longo, ele não é eterno. Mas saiba que quem não suporta o processo não vive o propósito que Deus tem para você. O que Deus gera na espera permanece, porque nasce alinhado à sua vontade. E o maior perigo não é esperar, mas é desistir antes do tempo, desistir no processo. Não desista no processo. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido. O processo ele não é fácil, mas saiba que depois que nós vivemos o processo, o propósito do Senhor acontece em nossas vidas. Quem permanece, ele descobre que tudo que Deus promete, ele cumpre. Se cumpre com paz, estabilidade e com propósito. Lá em Abacuque 2:3 diz: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se tardar, espere. Espere com paciência no Senhor, como diz o versículo do início. Espere, descanse no Senhor, porque tudo Ele fará. O tempo da espera não é um intervalo perdido na nossa caminhada com Deus. Ele é parte essencial do processo. Nada está fora do controle de Deus, nada está atrasado. Porque enquanto você espera, Deus está trabalhando em áreas que os seus olhos não vê, fortalecendo raízes que sustentam a promessa quando ela chegar.
Eu não sei como está o seu coração hoje. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando agora. Mas uma coisa eu sei: Deus continua no controle de tudo. A espera nos ensina que Deus não está apenas interessado em nos dar algo, mas em nos transformar em alguém que confia, em alguém que permanece, em alguém que não desiste quando o silêncio parece mais alto do que as respostas. O maior perigo não é a demora, é permitir que roube a sua fé nesse tempo do processo. Não permita que o inimigo roube a sua fé nesse tempo da espera. Permaneça firme e fiel. Quem aprende a esperar descobre que Deus é fiel mesmo quando não fala. É soberano mesmo quando não explica. E presente mesmo quando tudo parece parado. Mesmo quando tudo parece que nós estamos sozinhos, Deus está presente. E no fim, entendemos que maior milagre não é a resposta que chega, mas é o coração que permanece fiel enquanto esperamos. Agora, onde você estiver, eu te faço um convite neste momento. Um convite a se voltar para o Senhor, para o altar do Senhor. Nesse momento, faça silêncio, ajoelhe se preciso for, leve seu pensamento em oração, respire bem fundo, acalme o seu coração nesse momento. Altar não é um lugar de pressa, é um lugar de entrega. Nesse momento, entregue-se inteiramente ao Senhor. Se a sua espera tem cansado, entregue o cansaço. Se a ansiedade tem falado mais alto, entregue agora toda a ansiedade ao Senhor, lance essa ansiedade ao Senhor. Se o medo tem tentado te paralisar, entregue também ao Senhor. Se você tem tentado controlar tudo, solte e entregue nas mãos do Senhor. E diga no seu coração: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem resposta. Eu espero em Ti, mesmo sem sinais. E eu escolho permanecer nesse processo até que venha o tempo do Senhor em minha vida. Fique nesse lugar por um instante, nesse lugar ali com Deus, você e Deus. Deus está trabalhando dentro de você nesse momento. O silêncio dele não é ausência, é cuidado. O tempo da espera não está te paralisando, ele está te preparando. E enquanto a resposta chegar, ele encontrará um coração firme, curado e alinhado ao céu, porque o maior milagre não é a resposta, é um coração transformado enquanto espera. Deus está no controle de tudo. Confie, permaneça e espere. E não perca sua fé nesse tempo. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, no tempo da espera. Reconhecemos que muitas vezes queremos respostas rápidas, mas hoje nós escolhemos confiar no caráter do Senhor. Toca nas nossas motivações escondidas, revela o que precisa ser revela-nos o que precisa ser tratado e remova-nos toda a ansiedade, toda a pressa e a necessidade de controle em nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, a esperar sem murmurar e permanecer sem desistir, obedecer mesmo quando o céu parece silencioso, parece estar fechado, que a nossa fé não esteja firmada nas coisas, na promessa, mas em Ti, ó Deus, naquilo que Deus tem para nossas vidas, no Senhor. Trabalha profundamente em nosso interior enquanto aguardamos o tempo perfeito do Senhor. Nós declaramos que o Senhor continua sendo Deus, mesmo no silêncio, fiel mesmo na demora e suficiente antes da resposta. Que saiamos desse tempo de espera transformados, curados, fortalecidos e preparados para sustentar tudo aquilo que o Senhor vai entregar em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos ao Senhor por tudo. Saiba, Deus está no controle de todas as coisas e operando o Senhor, ninguém impedirá. Deus é fiel. Espere com paciência no Senhor, mesmo que não é fácil. O Senhor está com você em todo este momento, em todo esse processo. Se essa mensagem tem falado ao teu coração e as mensagens que eu tenho postado têm falado ao teu coração,
testemunhe, fala daquilo que o Senhor tem feito ao seu coração. Espere, confie, descanse, porque o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Amém?